Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast É Seu, um novo programa da Associação Comercial de Sorocaba que pretende dar voz ao associado, valorizando ações, interações, atitudes, engajamento e principalmente mostrando a competência daquele ou daquela que faz parte do quadro associativo da nossa AXO. A cada 15 dias nós traremos 4 convidados, 4 associados, e esses associados mostrarão através das suas representatividades, das suas atuações no mercado, aquilo que pode interessar você, meu amigo, minha amiga, no que diz respeito ao empreendedorismo, ao comércio e ao núcleo empresarial de Sorocaba e Votorantim. Então fique com a gente, acompanhe sempre aqui na nossa TV Axo, o podcast É Seu, um novo programa da Associação Comercial que visa dar voz ao associado, sempre com bastante qualificação, qualidade, interatividade e também relevância no nosso dia a dia da gente que faz o comércio, a economia girar em Sorocaba e Votorantim. E agora vamos ao nosso primeiro entrevistado do podcast É Seu, o Felipe Blazek, ele que é responsável por uma empresa de RH, consultoria e recrutamento de pessoas para trabalhar no comércio, em empresas, em empreendedorismo. Vamos lá com Felipe Blazek. Olá, o podcast é seu, começando com Felipe Blazek. Felipe, seja bem-vindo à Associação Comercial de Sorocaba. Obrigado, Gustavo. Por favor, apresente-se e mostre ao nosso associado, à nossa associada, a sua captação, a sua capacitação profissional, por favor. Bom, vamos lá, Gustavo. Obrigado pelo convite, obrigado toda a Associação Comercial. Eu sou Felipe Blazek, eu sou especialista na área de recursos humanos e sou formado em administração de empresas, tenho MBA em gestão estratégica de pessoas e comecei a minha vida como gestor de equipes, né? Eu não era da área de RH e eu sentia muito essa dificuldade de contratar pessoas certas e via como isso fazia diferença nos meus resultados. E com o passar do tempo eu acabei assumindo, em um dos locais que eu trabalhei, a gerência de recursos humanos. E isso foi assim, foi tudo, porque eu me encontrei no RH e passado algum tempo fundei a Veritas RH, lembrando da dor que eu tinha como gestor e tentar solucionar essa dor aí para os outros colegas empresários. Com a Veritas, quais são as ações, as dicas pontuais que você daria para quem está em busca de contratação, quem está em busca de qualificação, enfim, gostaria que você abrangesse aí, com a sua experiência, algumas ações e pontuações para o pessoal de RH dessa era. Legal. Gustavo, olha, o que eu vejo acontecer muito, né, com as empresas que nós atendemos lá na Veritas, é que o empresário, ele tenta contratar a pessoa baseado na experiência, no currículo. Olha, um currículo bonito, vê ali a experiência, o que a pessoa sabe fazer, a formação dela, só que ele acaba não checando a cultura, como que essa pessoa trabalha sob pressão, como que essa pessoa trabalha em equipe, se ela trabalha bem, se ela trabalha mal. E o que acontece? A pessoa chega com uma experiência nota 10 e quando vai trabalhar não se encaixa naquela equipe, não se encaixa com a cultura da empresa e passa um tempo ou essa pessoa pede demissão porque não se sente pertencente àquele local, àquela empresa, ou acaba sendo demitido muitas vezes porque por mais que ela produza, que ela dê resultados, ela acaba não fazendo bem para o clima organizacional. Isso é prejuízo para o empresário. Então, ele acaba contratando pela técnica, mas demite pelo comportamento. E a dica que eu dou? Vai entrevistar, procure entender como que essa pessoa vai reagir na cultura da sua empresa. Se ela vai ter encaixe, porque isso é primordial. Ninguém contrata hoje para demitir daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano que seja. Você quer que a pessoa fique ali por um longo tempo. E o importante, a dica de ouro que eu deixo é
avalie se a pessoa se adapta, se inclui na cultura da sua empresa. Muitos recrutadores, headhunters, antigamente usavam esse termo, Sim. né? Demita logo e demore a contratar, né? Experimente mais. Você também acha que essa prática ainda existe, funciona? Eu penso de uma forma um pouco diferente. Eu penso que assim, quando você contrata uma pessoa, você faz um investimento. Seja porque você contratou uma consultoria de RH, seja porque você levou tempo para treinar, ou até que essa pessoa comece a dar resultado nessa empresa. E aí é um princípio básico de retorno do investimento. Quanto mais tempo ela ficar, retorna e você passa a ter esse lucro. Lógico, é sempre interessante você trazer pessoas de fora da sua... que não estão na sua empresa, né? Trazer do mercado para oxigenar novas ideias, mudar um pouco a forma de pensar, quebrar um pouco ali aquela bolha. Isso eu acho importante. Mas também não pode esquecer de dar ali, né, a recompensa para quem já está trabalhando contigo ali há mais tempo. Ô Felipe, eu tenho lido, e nós tivemos aqui recentemente na Axo um representante de RH, né? E um colega seu de profissão, e ele disse o seguinte, que hoje muitas empresas têm problemas com funcionários, colaboradores, por questões de comportamento. Isso acontece muito? Acontece muito, acontece muito. Às vezes o cara é muito técnico, Isso. mas ele tem alguns trejeitos que não se enquadram dentro da empresa. Exato. Mas como descobrir isso na contratação? É na entrevista. Uma coisa que eu falo para todo mundo, entrevista não é bate-papo, é investigação. Então, você tem que investigar se a cultura daquela pessoa, os hábitos, a forma dela se portar, como ela trabalha e tudo mais, se ela se encaixa ali naquela cultura. Eu já vi, por exemplo, um cliente meu que ele tem uma equipe muito consolidada. O pessoal se ajuda mesmo, independente de setor, independente de área que trabalhe. E é comum você ver o cara do financeiro ajudando a pessoa do almoxarifado, ou de compras, ou de vendas, o que quer que seja. E ele contratou uma pessoa com uma técnica absurda, formação em universidade de primeira linha, só que não era boa para trabalhar em equipe. Isso gerou um problema absurdo, porque ela acabou dando uma desestabilizada no clima organizacional da empresa e passou algum tempo, ela precisou ser desligada. Então, foi ruim para quem entrou e acho que pior ainda para essa empresa. E quando você faz uma contratação para tentar descobrir um perfil assim, você é multi-organizacional, na verdade, é multidisciplinar, Sim, né? tem que Você ser. passa pelo psicólogo, você passa até Isso. por psicopedagogo, enfim. Sim. Nem sempre a avaliação dá 100%, né? Não, mas ela reduz, assim, ela não vai dar um match, pode até não dar um match 100%, mas vai ficar bem mais próximo fácil, disso, bem né? mais fácil. Porque a gente vai usar algumas técnicas, um teste comportamental, a entrevista a gente pode fazer ela tanto por competências como comportamental, para entender isso daí, ou as duas também, para entender tanto a parte técnica como a comportamental dela, né? Para dar esse match, né? Para, se não chegar no 100%, chegar o mais próximo disso. Mais próximo, perfeito. Você tem alguma curiosidade, alguma história ao longo da sua trajetória que você pudesse compartilhar com o nosso associado? Tenho sim. Alguns anos atrás, eu tinha um cliente que era uma startup no Rio de Janeiro e que estava fazendo ali uma contratação. Ela estava num franco crescimento. Hoje ela é uma gigante do setor dela. E eu estava entrevistando uma pessoa. E eu estava entrevistando uma candidata que era na época da pandemia, então era por vídeo, né, vídeo chamada. E deu para perceber que era uma casa muito simples mesmo, né? Daí eu consegui perceber que onde ela morava era feita de madeirite. E, de repente, no meio da entrevista, ela indo super bem, ela falou assim, peraí que vai cair minha internet. E, pum, caiu. Passou um tempo, voltou. Falei, nossa, nunca vi alguém avisar que ia cair a internet, assim, né? Geralmente cai, depois você descobre que ela caiu. E ela falou, não, é que aqui em cima de casa passa o trem. E aí que ela me explicou. Ela morava na época numa comunidade no Rio de Janeiro, que passava um trem de passageiros em cima, que saía da Central do Brasil. E quando o trem passava, caía a internet, caía a energia, caía tudo. Então era uma situação bastante crítica, financeiramente falando, socialmente falando. E um adendo, né, que eu faço.
ela foi super bem na entrevista. Ela conseguiu mostrar com o trabalho que ela fazia, que ela comprava roupa e vendia para as outras meninas na comunidade, né? isso. E ela conseguiu mostrar ali tanto a parte técnica como comportamental dela, aguerrida e tal. E eu aprovei, a empresa contratou. Recentemente eu fiquei sabendo que ela já foi promovida, ela já está num cargo de gestão. Legal. Mudou a vida dela. Que o trabalho acaba tendo esse papel também mais social. Sem dúvida. Mas o que me levou a refletir, Gustavo, é assim... Talvez essa menina não tivesse grandes oportunidades numa outra empresa, né? Talvez a hora que caísse a internet... ou a pessoa poderia desligar, né? Falar, não desligar, quero mais falar, não, pô, pelo amor de Deus, que é isso e tal. Então, a entrevista, nenhuma entrevista é igual a outra. Então, a gente olha com atenção aquele candidato ou candidata para tentar ver o que ela tem de melhor ali e se encaixa. Talvez ela pudesse perder a chance e a empresa também, porque a ponto dela ser promovida, eu acho que aí é um sinal que ela sim está no caminho certo, está na carreira certa, tem qualidades que ajudam não só ela como a empresa. Então isso me marcou bastante, porque eu falei, poxa vida, se eu talvez falasse, não, essa menina mora na comunidade não sei das quantas, talvez não valha a pena eu continuar a conversa com ela, entendeu? Mas tá aí, foi um caso interessante que marcou bastante. Perfeito. Esse é o podcast É Seu, a gente conversa com o Felipe Blasek, ele que é da Veritas Recursos Humanos, Recrutamento, enfim. Ô, Felipe, como que você avalia a importância da AXO, da Associação Comercial, na vida do empreendedor, na vida do empresário e também na possibilidade de você ter network, trocar figurinha, trocar contato, enfim, você consegue fazer uma avaliação rápida do que a gente presta para o associado? Claro. Assim, eu não imagino a Veritas hoje fora da Associação Comercial de Sorocaba, por uma série de fatores. O networking eu colocaria, assim, para mim, na minha visão, como empresário, como o benefício número 1. Então, vai lá no café da manhã, vai no Palco É Seu, vai em outros eventos que tem, e num bate-papo, tomando um cafezinho... Já saiu negócio, já saiu parceria, já saiu ideia de novos produtos, novos serviços. Então, assim, eu não consigo imaginar hoje a minha empresa fora da Associação Comercial de Sorocaba. Então, eu acho imprescindível. E por um custo muito baixo mesmo. Então, vale muito a pena. Não tem como hoje uma empresa aqui em Sorocaba não se associar à AXO. O que te inspira a continuar? Quais são as suas aspirações hoje? Ou inspirações, enfim. Acredito que você já tem aí mais de 2 décadas, praticamente, de trabalho, né? O que te motiva a continuar fazendo o que você faz? Mais de 2 décadas, né? Desde a época de gestão, mais de 2 décadas. O que eu acho mais legal no meu trabalho, que é o que me motiva, é o meu combustível, é saber que quando eu estou unindo a pessoa certa com as empresas, dando um match, como a gente falou aí anteriormente, eu estou ajudando os dois lados. Então, eu estou pegando ali uma pessoa que sustenta uma casa, que sustenta uma família, que tem também as suas aspirações e que precisa do salário, e estou colocando dentro de uma empresa que também precisa daquela pessoa trabalhando, da inteligência dela, do talento dela, para essa empresa crescer mais. Então, eu consigo ajudar os dois lados. Essa pessoa que vai melhorar a condição de vida dela, a qualidade de vida com o emprego, e a empresa que, com o talento dela, vai conseguir crescer mais ainda, gerar mais empregos, e isso vai crescendo exponencialmente. Ou seja, esse é meu combustível. É um altruísmo profissional, né? Um altruísmo profissional. Muito legal. Isso eu acho fantástico. Assim, esse é o meu combustível. Quem estiver procurando uma oportunidade de trabalho, quem quiser se recolocar, rapidamente, o que você diria para a pessoa sucintamente em uma frase? Procure o emprego que te faz feliz. Eu acho que esse é o segredo. Independente do ganho. Independente do ganho. Isso ele vai vir a reboque. Então, se a pessoa faz aquilo que ela gosta, que ela tem vocação, que ela sabe fazer, ela vai trabalhar mais feliz e, lógico, ela precisa do salário para sobreviver. Mas se ela pensar só no financeiro, ela nunca vai conseguir trabalhar feliz. A gente teve a pandemia que moldou, né, alguns setores e o principal deles foi trabalho home office e tal. Sim. Muita gente, depois da pandemia, não quer voltar a trabalhar presencialmente. Isso também é uma dificuldade?
Não, é uma facilidade, Gustavo, porque eu vou citar um caso nosso. Lá na Veritas, a gente faz o trabalho essencialmente home office e semanalmente tem lá um encontro para alinhar as expectativas. Mas uma vez uma menina falou para mim, uma funcionária que trabalhou comigo, ela falou, olha, se não fosse home office, talvez eu não pudesse vir. Porque eu tenho outras atribuições, ela cuidava da avó, que era já acamada e tudo mais e tal, e me dava um resultado brilhante. Então, eu penso comigo, poxa, olha que legal, que chance, que pessoa fabulosa que trabalhou comigo, que eu poderia perder se eu falasse, não, vem trabalhar aqui debaixo da minha asa. Então, eu acho uma ótima. Eu acho que aumenta, inclusive, o leque de opções das empresas na hora de contratar, manter o trabalho home office. Perfeito. Felipe, você consegue deixar os seus canais de comunicação, os seus contatos aí para o nosso associado, para a nossa associada? Sim. Nosso site, www.veritas-rh.com, sem o BR. No Instagram, Veritas_RH. E no LinkedIn, Veritas RH. Felipe, agradeço. Obrigado pela sua participação. Gustavo. Volte mais vezes. Com certeza. E o espaço está aberto até para o palco é seu, você participar. Com certeza. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal da associação, os associados. E a gente se vê em breve. E vamos lá agora com a nossa segunda convidada, Aline Pagliato. A Aline, que é terapeuta integrativa. Ela é criadora do Método 100 e ela está conosco aqui participando da primeira edição de O Podcast é Seu. Olá, voltando com o Podcast é Seu, agora entrevistando a Aline Pagliato, ela que é terapeuta integrativa, criadora do Método 100. Aline, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu te pergunto, o que é o Método 100? O que é uma terapia integrativa? E o que é direcionar as pessoas a organizarem emoções, corpo e mente? Vamos lá, muito prazer estar aqui com você, nesse projeto lindo aqui da associação. Muito obrigada aí pelo convite, Gustavo. E vamos lá, vamos então direcionar aqui toda essa conversa. Eu sou terapeuta integrativa, o que significa que eu olho corpo, emoção e mente. Nenhuma das esferas que compõem cada um de nós fica de fora quando a pessoa chega para cuidar ali comigo. Quem que vem normalmente são pessoas que estão ansiosas, depressivas, ou sabe aquela sensação de elas estarem perdidas? Ficam confusas, não sei se eu quero mais isso, as relações ficam meio mornas, meio desgastadas, questões de trabalho e tudo mais. Elas vêm ali porque elas estão precisando de uma direção. E aí, dentro do método, eu tenho várias ferramentas para ajudá-las nesse processo de amadurecimento pessoal e de estarem ali no controle. E por quê? Como essa sensação que a pessoa tem, eu costumo falar que é piloto automático. Então, ela está levando a vida. Ela acorda, faz as coisas ali da rotina, mas não vê graça tanto. Enfim, a gente começa a trabalhar corpo, emoção e mente, que é o nome do método, inclusive, para que ela possa trazer, inclusive, estados naturais que todos nós temos. Em que momento da vida a pessoa deixa de ter prazer no que ela faz? É muito particular. Cada um vai ter o seu momento. Mas eu percebo, assim, que muita gente, quando vem para a vida adulta, não sabe que profissão escolher, não sabe se vai casar, se não vai, e fica aquela confusão, porque existe uma questão cultural, uma questão social, e a pessoa realmente ela não sabe ainda quem ela é e o que ela quer fazer realmente da vida. E aí, como eu ia mencionar, os estados do ser que são satisfação, gratidão, paz, que nós temos, acabam meio que fugindo, por assim dizer, da vida da pessoa, da rotina, e ela vai ficando desse jeito. Perfeito. Que dica prática, Aline, você daria para quem está começando nesta área, principalmente os nossos associados que acompanham você? Você também já participou do Palco é Seu, né? Sim. Que dica que você daria para quem está querendo começar nessa? Eu vou, então, separar aqui da seguinte forma. Para quem quer a formação no desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, ser um terapeuta, é muito importante se aprofundar no conhecimento, sabe, Gustavo? Não ficar no raso. Eu fui ali, fiz só uma formação, não estudei, não aprofundei. Não. Esse é um primeiro ponto para aquele que quer ser o profissional. Outro ponto importantíssimo, cuidar de si. Por quê? Eu brinco assim, brinco falando uma verdade, tá? A gente só consegue vender aquilo que a gente compra.
Então, você não vai conseguir sustentar resultados se você não tiver uma vida que realmente você vive aquilo que você está oferecendo. Então, esse para o profissional. E para a pessoa que deseja ter uma inteligência emocional, aí é questão mesmo de procurar um profissional qualificado e que também seja esse que se cuida, esse que faz as coisas, para que realmente ela possa organizar. Ou seja, não é tão simples assim, né? Na verdade, é simples. Eu diria só que não é tão fácil. Não, eu digo, não é tão simples encontrar um profissional com essas qualificações, características, né? Sim, eu concordo com você. Infelizmente, nós sabemos aqui, como você até me perguntou, o terapeuta no Brasil, ele tem uma regulamentação específica que é diferente do psicólogo. Então, ele tem várias ferramentas que ele pode usar. E, às vezes, as pessoas acabam se perdendo mesmo em tantos cursos e formações. E, realmente, a pessoa que vai procurar, ela tem que ter um filtro, sabe? Não acreditar em tudo que vê no Instagram, na internet e tal. E realmente procurar alguém que possa ajudar. Isso é fato. Eu acredito que você tem muitas histórias para contar, porque você tem contato direto com as pessoas, né? Você tem algum caso curioso que você possa mencionar sem citar referência ou sem citar especificamente alguém que te marcou, assim, por exemplo? Sim, histórias não faltam. São 11 anos. Eu vim de uma área corporativa migrando para a saúde emocional. Então, assim, são vários mesmo. Então, eu ficaria aqui a tarde toda, o dia todo. Mas eu vou contar, na verdade, uma que nem é tão curioso, assim. Foi algo que mais, assim, acalentou o meu coração, sabe? Quando você vê o resultado da pessoa em pouco tempo. Uhum. Eu tenho uma paciente... Na verdade, ela já teve alta, deixa eu corrigir. Ela veio para mim. Ela já estava fazendo um processo terapêutico, só que para ela entendeu que tinha um limite. Aquilo que ela estava conseguindo progredir. Ela já tinha perdido mais de 40 quilos. Ela veio de um processo, inclusive, de emagrecimento ali na alimentação, na própria raça, como a gente costuma falar. E ela queria organizar melhor o casamento, a relação com a mãe e colocar mais ordem ali em algumas coisas. E ela tinha um trabalho bem desgastante. Ela queixava bastante, assim, ela não fazia o que ela queria e aquilo aumentava a sobrecarga, a pressão. E aí nós fomos trabalhando ao longo de meses e ela teve um resultado muito legal. O que aconteceu? Melhorou a relação, engravidou, Olha. Que era uma coisa que ela também tinha um pouco de medo, um pouco de receio, mas ela foi se fortalecendo para isso e saiu da empresa e abriu o próprio negócio. Olha, passou a empreender. Sim, então assim, para mim foi muito assim, é bonito ver o progresso dela e fazer parte, porque isso é uma honra para um terapeuta, sabe? Fazer parte da história. É o que eu falei para o Felipe no outro episódio, é um altruísmo profissional, né? Você ganha como profissional sabendo que quem você ajudou também ganhou, né? Sem dúvida. Aliás, o ganho, eu sempre falo que aqui é equilibrado mesmo, porque não tem preço você ver a pessoa brilhar na própria vida. Isso é algo que realmente não tem preço. Muito legal. A gente conversa, o podcast é seu, com a Aline Pagliato, ela que é terapeuta integrativa. Aline, como que você avalia a importância da associação na vida do empreendedor individual, na vida do pequeno empreendedor, enfim, e você que participa também das nossas ações, das nossas atividades, o que você poderia falar a respeito da associação? Gustavo, eu fiquei muito surpresa, porque assim, eu não tinha ideia do impacto da Axo até fazer parte. Então, não só a questão das ações ali do próprio comércio em si, do empreendedorismo, mas do networking, que é muito rico, os cafés, as palestras, tudo que vem aqui para agregar realmente, assim como os cursos e, enfim, a associação assim trouxe para mim também um despertar para outros projetos, porque um deles é voltar a dar aula. Eu fiquei que legal lecionar. Na parte terapêutica mesmo, ajudar os terapeutas aí a se formarem. Então, foi um período sabático que acabou por conta da forma como a associação tem me orientado aí com a equipe toda, que inclusive eu quero agradecer, porque realmente o pessoal sempre é pronto para nos ajudar. Agora, eu entendo que quando você parte para essa área de atuação, você acaba se tornando uma profissional multidisciplinar, porque você engloba um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, um pouco até de cuidar do bem-estar, um pouco de medicina, né? Sem atuar como médico, obviamente, mas sabendo os benefícios de você manter uma atividade física, por exemplo, né? Você trabalha um pouco o dia a dia, então você mexe
com a formação social, você mexe com a formação organizacional da vida da pessoa e você precisa também estudar, estar sempre nos workshops, nas palestras, nas conferências, né? Como que você consegue tempo para tudo isso? Rotina, organização, que inclusive é uma das coisas que eu sempre falo para clientes. Não tem rotina, não vai funcionar. Então, é ter ali horário, organizar dias específicos para atividades específicas. Então, o estudo para mim sempre foi uma grande alegria. Então, é algo que é meio comum. Mas eu separo noite, separo final de semana. E, claro, o empreendedor fala assim, vai ficar de segunda a sexta. A gente sabe que não é essa a realidade. Existe, né? Mas, acima de tudo, é a rotina e ter momentos de pausa, principalmente. Tirar minutos durante o dia para descansar, para recarregar. Para ter lazer, né? Lazer. Também não abro mão aí de academia, de alimentação saudável, porque isso também sustenta esses pratinhos que eu preciso equilibrar no dia a dia. Isso sem dúvida. É mais difícil trabalhar com uma pessoa que já tem uma pré-formatação do que ela quer e não aceita o novo? Ou é mais difícil introduzir o novo numa pessoa que não gosta muito de rotina, que não gosta muito de exercitar práticas saudáveis, por exemplo? Eu vou dizer para você que os dois são desafiadores, mas sabe por quê? A maior parte das pessoas, elas não têm o conhecimento de que uma rotina ou uma prática específica vai fazer na vida dela. Então, eu tenho um lema de vida, que é conhecimento transforma. Então, seja o cliente que vem A ou B, como você mencionou, eu vou colocar para ele como funciona, para que ele tem que fazer aquilo. Quando ele entende o para quê, ele pode escolher fazer ou não, é claro. Mas quando ele entende o para quê, ele fala, eu nunca tinha pensado que era por isso. Outro dia mesmo eu estava falando para uma cliente sobre eu ia falar educação física, não. Sobre o exercício físico. Okay. Eu tenho a formação como fisioterapeuta. Então, eu falei para ela, olha, você precisa fazer por causa disso aqui, emocionalmente, porque o corpo fala. Então, eu também trouxe para ela a questão emocional, que o corpo transmite, e fisicamente por conta dessa queixa que você me trouxe. Então, é isso. Ela falou, nunca ninguém tinha me falado sobre isso. E aí ela falou, ok, vou começar, vou me realinhar aqui e fazer. Então, eu creio que esse é o ponto. É a pessoa entender o para quê, e aí ela consegue, sim, se ela quiser, é claro, tomar aí esse controle da vida dessa maneira. Perfeito. A gente já está caminhando para o encerramento, mas ainda tem mais umas perguntinhas. O que te inspira a continuar fazendo o que você faz, Aline? Você que também é empreendedora, né? Principalmente nessa área do empreendedorismo. O que te inspira? A transformação das pessoas. Ver, como eu até mencionei antes, ver elas brilharem na vida delas, para a família delas, para as pessoas que elas amam, naquilo que elas fazem também no trabalho, no empreender. Isso realmente é o que me inspira. Ver que as pessoas elas podem sim ser mais leves, saírem de estados de ansiedade, depressão, de estresse, realmente viverem a vida. Eu falo porque tem essa diferença da sobrevivência. É verdade. Saírem da sobrevivência e viverem realmente a vida. E passarem a viver, né? Sim, exato. Que tem diferença, né? Tem sim. Aline, os seus canais de contato, quem quiser, o associado ou associada que quiser te localizar, quiser contatar, quiser conversar contigo, quais são as redes? O Instagram, aline.pagliato, com 2 T's. E o YouTube, Aline Pagliato, Terapia Integrada. Como era a Aline antes da terapia e depois da terapia? Eu falo que a Aline antes da terapia era cinza. Uma pessoa que enxergava a vida em branco e preto ou escalas de cinza. E agora a Aline, como se vê, tem cor na vida, tem leveza na vida. E ao seu redor, modificou muito? Modificou. Porque eu entendi também, Gustavo, que a partir do momento que eu mudei o meu olhar, o meu enxergar, as coisas realmente fluíram. Muito legal, né? São dicas aí para o nosso associado, a nossa associada, que para estar bem, basta querer, na verdade, né? Sim, querer e ter uma direção realmente... Sim, profissional, né? Profissional, sim. Exatamente. Sim, exato. Aline, obrigado pela sua participação. Aline Pagliato aqui no podcast é seu. Aline, que já participou do palco, é seu, né? Sim. E agora vindo no podcast é seu. Entre nas redes da Aline, converse com ela, porque você vai ver que a terapia feita com um profissional capacitado acaba modificando toda uma estrutura organizacional da sua vida. Tá aí, esse é o podcast, é seu.
a gente volta com a próxima entrevista. Obrigado, Violine. Eu que agradeço. O podcast é seu, voltando agora com o nosso terceiro convidado, Ricardo Santana. O Ricardo, que é nutricionista clínico e vai trazer para nós todas as informações necessárias para uma vida saudável, o bem-estar melhor a cada dia, a cada semana, contribuindo para a nossa qualidade funcional. Olá! Voltamos com o podcast é seu, agora entrevistando aqui em nossa bancada o Ricardo Santana, o Ricardo que é nutricionista clínico. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Hoje eu fiquei de manhã pensando se eu ia ficar muito nervoso quando eu sentasse aqui para falar, mas eu acredito que eu vou falar do que eu faço, do que eu estava fazendo até pouco tempo atrás, e isso facilita muito. Sem dúvida, e você está falando para os nossos associados, para as nossas associadas. Então, por favor, apresente-se. O que é o Ricardo Santana como nutricionista clínico? Isso, meu nome é Ricardo Santana, eu sou nutricionista clínico e o meu trabalho é bastante direcionado para a área da saúde, tá? Existem nutricionistas que focam mais na parte estética, mais na parte de hipertrofia. O meu foco é muito na área da saúde. Por quê? Quando você entra nas sociedades nacionais, internacionais, das classes médicas, Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Diabetes, você vai encontrar nas diretrizes tratamento farmacológico, que são as medicações que a gente já conhece, que todo mundo vai ao médico. São os fármacos, né? Ou alopatas ou homeopatas, né? Isso, que a gente vai no médico e volta com as receitas, né? Só que dentro dessas diretrizes também tem um campo, geralmente, de tratamento não farmacológico, que é onde entra a nutrição muitas vezes, tá? Então, o que acontece? Através da nutrição, e claro, sempre trabalhando junto com os médicos, a gente consegue reduzir muitas vezes a carga de remédio, às vezes até tirar a carga de remédio, controlar alguns fatores só na alimentação. Outras vezes a gente trabalha junto com o médico, mas a ideia é sempre melhorar a qualidade de vida do paciente, aumentar o tempo de vida do paciente também. Muito legal. E acredito que você trabalha muito com pacientes diabéticos, né? E também com pacientes aí que tenham problemas intestinais, enfim. Cada caso é um caso, mas como que o Ricardo administra um tratamento específico, sendo que esse tratamento, além de envolver a parte de nutrição, ele também tem um acompanhamento médico, né? Essa sinergia entre a nutrição e a medicina, como ela funciona? Ah, sim, legal, boa pergunta. Que assim, a gente recebe geralmente uma indicação do médico ou o próprio paciente chega pra gente com diagnóstico. O nutricionista não dá diagnóstico, a gente trabalha com diagnóstico médico. E os exames que o médico passa, exames de sangue, esse tipo de exames, a gente consegue também ter uma leitura e entender como o paciente está. E com isso a gente vai calculando e vai analisando a progressão dele, a melhora dele, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de nutricionista precisar emagrecer o paciente em todos os casos. Corta tudo, né? Corta tudo. Não, ele tem que perder peso. E não é o caso. Existem pacientes, por exemplo, com problemas intestinais, que a minha luta é não deixar que ele perca peso. Eu tenho que engordá-lo, por assim dizer. Em outros casos, eu tenho que reduzir o peso. Então, como você falou, cada caso é um caso, às vezes a gente trabalha com extremos muito diferentes. Não tenha dúvida, né? Eu acredito até que você trabalhe com pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, né? E aí a gente sabe que mudar o pensamento é mais difícil, né? Às vezes a mão está indo direto para a geladeira, mas você tem que mudar a conduta da mão. É um trabalho um pouco de psicologia também, né, Ricardo? Eu não trabalho especificamente bariátrica, é um grupo que geralmente ele é muito específico, mesmo dentro da área da nutrição clínica. Mas o que acontece? Isso que você falou, é interessante, porque a gente come o que a gente come, ainda mais no horário que a gente come, por conta de várias situações, por causa da nossa rotina, nossos horários, nosso trabalho, e do que a gente gosta também. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim,
Muita gente já ouviu isso. Ah, meu tio não comia doce. Meu tio não gostava de bolo. Ficou com diabetes tipo 2, agora quer comer bolo direto. Porque se eu falar pra você assim, não pensa no elefante. Primeira coisa que você pensa é no elefante. Se eu falar pra você assim, você não pode comer doce, a primeira coisa que você vai querer é comer doce. Então, a gente tem que trabalhar com essa visão do paciente, que muitas vezes ele não precisa cortar o doce, ele precisa adequar as porções e os horários. Sem dúvida. Ricardo, que dica que você daria para o nosso associado ou para a associada que quer melhorar nessa área, quer entender um pouco mais a respeito da nutrição clínica ou até mesmo está precisando procurar um profissional? Qual é a dica que você daria? A dica é entender primeiro que a nutrição, assim como a medicina, é uma área muito extensa, tá? Então, geralmente, o nutricionista, ele vai te falar um pouco da área que ele segue nas redes sociais dele, ou, enfim, com as informações dele. Existem nutricionistas, por exemplo, que estão mais focados para hipertrofia, ganho de massa muscular, desculpe. Outros mais focados para estética. Então, é interessante você entender qual que é o caminho que você, o seu objetivo e o que o seu nutricionista costuma trabalhar naquela área, sabe? Tem espaço para todo mundo, mas é interessante porque, assim, só para eu te dar um exemplo, eu sempre estudei muito. Desde a faculdade eu estudava por fora, terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, continuo estudando até hoje, e na nutrição sempre tem estudos novos, sempre tem notícias novas, sempre tem suplementos novos, mas nem tudo isso é válido para aquele meu paciente. Por quê? Primeiro porque muitos desses estudos têm erros metodológicos, têm vieses, tem muitas coisas que diminuem a qualidade daquele estudo. Então, aquilo às vezes não é bom para o meu paciente porque tem muitas dúvidas naquele estudo, ele manda muitas dúvidas. Outras vezes, o estudo é um outro público. O estudo é feito, por exemplo, por um idoso que pratica esporte. Mas o meu paciente é sedentário, né? É um jovem sedentário com problema no intestino. Então, são coisas muito diferentes. E também acontece muito do impacto que a mídia traz a respeito disso, né? Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Você precisa parar de comer arroz porque o arroz estufa. Troque o arroz por uma quinoa, por exemplo. Isso pode funcionar para uma pessoa, mas não quer dizer que isso vai funcionar para todos, né? Sim. Isso acontece muito também por conta da divulgação da imprensa. Isso, existe um telefone sem fio gigante. Um caso curioso foi dos adoçantes. Um belo dia, uma bela manhã, eu liguei a TV falando assim, pare de tomar adoçante que adoçante faz mal. O OMS falou. E eu fui atrás do que a OMS falou, eu fui atrás do estudo que estava por trás do que a OMS falou. E o que foi que ele falou? Que se você tem sobrepeso, obesidade, está doente, se você começar a trocar o açúcar pelo adoçante e não fizer mais nada na sua vida, não vai adiantar. É verdade. Mas todo mundo sabe que não vai adiantar. Mas o telefone sem fio saiu disso... Mostrou isso, né? Não tome, você vai morrer. É um telefone sem fio muito grande. E é nosso trabalho, como alguém da área da saúde, receber um paciente que está vindo com aquela ideia forte na mente dele, chega assim, já cortei o pão. Às vezes o paciente senta, bom dia, já cortei o pão. Porque a bola da vez passou seu glúten, né? Então, cortei o glúten, né? Eu não estou emagrecendo, doutor, o que está acontecendo, né? Ou então fala assim, eu cortei o glúten e emagreci, ou até como engordei. Você fala, mas você está comendo glúten? Tá, glúten é uma coisa que tem no trigo. Você está comendo o quê? Eu estou comendo pão. Com o quê? Com isso. Então, não foi o glúten que te fez emagrecer. Foi tudo que você comia com glúten. Você parou de comer pizza, você parou de comer bolo. Você parou de comer muita coisa. Então, foi isso que te emagreceu. E você colocou no coitado do glúten. Tem pessoas, claro, que precisam, mas não são todas as pessoas. Perfeito. A gente conversa com o Ricardo Santana, ele que é nutricionista clínico. Ricardo, dentre as histórias que você acompanha, que você tem aí, você tem alguma que você possa destacar? De algum caso específico que você
como profissional, se lembra? Eu tenho o meu próprio caso, se me permite trazer. Claro. Que nutrição é a minha segunda graduação. Uhum. Isso é bem interessante, porque eu morava em São Paulo, fiz publicidade no Mackenzie. Ok. Ali na Maria Antônia, né? Isso, lá mesmo. E antes de mudar para Sorocaba, e eu fui trabalhar também mais de 10 anos com revistas em quadrinhos. Oh, que legal. Trabalhei com mangás em São Paulo, mangás da Panini, trabalhei por mais de 10 anos. Até que um dia eu comecei a sentir uma dorzinha na barriga. Fui ao médico, é gastrite. No final das contas, resumindo muito, eu fui parar na UTI. Nossa. Porque eu tava com Úlcera. apendicite. Apendicite, ok. Só que o meu apêndice ficava em outro lugar. Eu tinha um erro anatômico. Ok. Então os médicos apertavam, soltavam e eu não sentia dor nenhuma ali. Resultado, passei por uma operação muito difícil. Supurou não, né? Suporou, fiquei com peritonite. Aham. Então, tive que operar às pressas. E fui pra UTI, pro quarto, pra casa. E eu não melhorava. E eu comia, passava mal. E a gente começa a fazer algumas associações que muitas vezes não tem sentido. E eu comecei a desenvolver um transtorno alimentar. Porque eu achava que tudo que eu ia comer eu passava mal. Aí você acabou tendo tipo uma espécie de bulimia, por exemplo? Quase isso. Porque se eu comesse alguma coisa e me sentisse mal, eu já cortava aquilo, outras coisas parecidas com aquilo. Então, o que aconteceu? Eu fiz um trabalho de terapia, só que aquilo ainda não era suficiente. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. O que acontecia, o que eu tenho. E muitas vezes eu ia em médicos e eu olhava o exame, nem olhava para mim, olhava para o exame, tá isso. E a pessoa não tá me olhando, eu tô falando que eu tô sentindo dor, eu tô falando que tá difícil. E a pessoa fala, não é isso também, não é assim também. E aí eu resolvi estudar. Aí que eu fui pra nutrição. Acabou indo por conta própria. Por conta própria. Eu fui, então, desde o meu primeiro dia na nutrição, eu quis entender o que estava acontecendo comigo, eu quis ir para essa área da saúde, focado nisso. E claro, hoje eu já sei, já conheço melhor, mas durante esse processo, principalmente nos estágios, eu tive sorte de fazer estágios em lugares muito bons, e eu quis ser essa pessoa que faltou para mim. Então, por isso que eu sempre falo que 90% da nutrição é conversar, é entender, é explicar para o paciente o que está acontecendo com ele. Então, acho que essa história, todo mundo que senta na minha frente no meu consultório... Você acaba lembrando, né? E isso é um pouco de mim ali, sabe? Então, isso é algo que me emociona muito, assim. Sim, e a gente só vai saber para onde a gente vai se a gente souber de onde a gente veio, né? Isso. Então, claro que isso serve para qualquer coisa da vida, né? Você vai tratar o seu paciente sabendo que você também lá atrás buscou um tratamento e por isso você se especializou. Muito legal isso. Ricardo, que importância, como que você avalia a importância da associação para um programa que nem esse, levando informação, conhecimento para os nossos associados? Ah, legal. O que aconteceu comigo foi interessante, porque como eu passei por muita coisa, quando eu decidi, eu entrei para a faculdade querendo entender o que aconteceu comigo. Eu não entrei pensando que eu ia abrir um negócio. Depois, eu fui vendo outras pessoas que precisavam de ajuda e eu quis estudar mais para poder atender. Então, toda vez que dava aquela preguiça na pós-graduação, assim, passar sábado estudando. Aí eu pensava, não, mas espera aí, se chegar um paciente, você está na minha frente e tiver esse caso específico, eu preciso saber. Então, isso me dava força. Só que, ao mesmo tempo, também não olhava como um negócio, eu olhava como algo que eu preciso ajudar as pessoas. E foi indo, chegou um ponto que parecia, no fundo, que fazer disso um negócio ia deturpar um pouco o que eu passei. Então, só que... Eu sei, você não queria ganhar dinheiro com isso, né? Parecia errado. É um altruísmo, você queria ajudar, mas sem ter recompensa, né? Parecia que ia estragar o que eu estava fazendo se eu cobrasse pelo que eu estava fazendo. Só que a gente precisa trabalhar, eu preciso ter um consultório para eu conseguir atender, para eu conseguir ajudar. Então, é muito interessante, acho que isso deve acontecer na área da saúde, de você ver aquilo, mas não ver como negócio. E aí você sai, e aí abre empresa, nota fiscal, aí você, mas peraí. A sua conta não pode ser a mesma conta corrente, uma conta empresarial, né? Exatamente. Então, você sai da faculdade, da pós-graduação, sabendo o que aquele alimento faz com a célula, que não sei o quê, mas você não sabe emitir uma nota. Você não sabe fazer nada. Então, para isso é muito importante um ambiente como esse,
que a gente consiga entender que existe a parte do profissional, pessoa que senta na minha frente que eu quero ajudar, e existe um momento que a minha empresa precisa de ajuda. E aí eu sento aqui na associação para falar com uma pessoa que vai me ajudar. Então, eu acho que cada um está ajudando numa parte dessa corrente. Perfeito. Ricardo, para a gente finalizar, já estamos caminhando para o final, gostaria que você deixasse os seus contatos, os seus canais, as suas redes aí, para o nosso associado, a nossa associada que quiser conhecer o seu trabalho, quiser saber mais sobre o nutricionismo clínico que você atua. Legal. Tem o meu site, que é o www.nutriricardo.com.br, bem simples. E existe o meu Instagram, que é o Nutri_Ricardo Santana. São esses dois canais que eu costumo utilizar. Tem o meu telefone. Pode também, não tem problema. É 15 99102 0743. Aí meu telefone. E o que acontece? Claro, o meu papel é sempre de ajudar. Então, quem estiver precisando de algum auxílio, que estiver tentando entender melhor o que está acontecendo consigo, que deseja conseguir controlar alguma doença sem perder a sua essência, continuar porque existem muitos planos, porque é o que eu falo para o paciente sempre, o melhor plano é aquele que ele consegue seguir. Então, acho que esse é um recado importante para os nossos companheiros que estão ouvindo a gente, que existe um caminho para cada um, para que a gente consiga controlar e melhorar a saúde, porque quando eu sempre falo que eu não cuido do diabetes do seu João, eu cuido do seu João, que por acaso tem diabetes. Então, e cuidando dele, eu vou aumentar o tempo de vida dele, e ele vai ter mais tempo com a família, e isso é algo que não tem preço mesmo. Perfeito. Ricardo, eu agradeço a sua participação, volte mais vezes, e o palco é seu também, está aberto a você. Muito obrigado. Esse foi Ricardo Santana, nutricionista clínico, participando aqui do podcast É Seu. A gente volta com o próximo episódio. Muito obrigado pela participação de todos. O podcast É Seu, voltando agora com a nossa quarta convidada do dia, a Sônia Aparecida da Silva. A Sônia, que é cuidadora de idosos, ela é jornalista de formação, editora de livros e especialista em envelhecimento. Vai trazer todos os detalhes nesse bate-papo de O Podcast É Seu, aqui na nossa TV Axo. Olá, voltamos com o Podcast É Seu, uma nova ação da Associação Comercial de Sorocaba, ouvindo associados e associadas que têm conteúdo, têm ações para trazer, para mostrar, para comentar e também para propor a você, nosso associado e nossa associada, uma opinião diferente, uma visão diferente das coisas. São assuntos de diferentes abordagens, mas que tratam praticamente da mesma coisa, do empreendedorismo como um todo. E hoje, comigo recebendo a Sônia Aparecida da Silva, ela que tem a empresa Cuidado Amigo, uma empresa especializada no cuidado de pessoas idosas. A Sônia tem uma vasta formação acadêmica, ela é jornalista, ela trabalhou muito tempo como editora de livros, ela também seguiu a carreira da editoria jurídica, né, editando livros jurídicos, depois ela estudou também direito, ela da geriatria, enfim. É gerontologia ou geriatria? Gerontologia, que é o estudo do idoso, né? Isso. De pessoas idosas. E ela presta um serviço maravilhoso, que é cuidando de pessoas idosas, levando os idosos para ações externas, internas, enfim. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Sônia. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de participar. Na gerontologia, o que você poderia destacar da sua atividade hoje, que seja um fator importante para compartilhar com os nossos associados? Olha, na gerontologia, eu fiz gerontologia social, que não tem a ver com a área de medicina. E ela é muito importante porque você estuda o idoso em todos os aspectos. Político, social, sabe? Você tem um profundo conhecimento da situação do idoso na sociedade.
tá? E também um conhecimento do processo de envelhecimento também. Então, por que a gerontologia é importante? Porque você, muitas vezes, envelhece e não sabe qual é o seu papel na sociedade, o que está acontecendo, o que te favorece, o que não te favorece, e a gerontologia social dá essa visão. E é uma visão que poucas pessoas têm, né? Na verdade, quem né, trabalha mais com idoso, quem faz a gerontologia social, né? Mas são essas pessoas mesmo. Agora, é um trabalho também, Sônia, que você se dedica muito ao conhecimento, porque você precisa trabalhar emoções, você precisa trabalhar a questão da paciência, você precisa trabalhar a questão social de ligação familiar dos idosos, você acaba entrando na vida dessas famílias, dessas pessoas, e acaba criando um certo vínculo, né? Como que você administra tudo isso? Olha, não é fácil, não é fácil mesmo, porque quem se dispõe a trabalhar com idosos, sabe, isso eu gosto sempre de assinalar. Você não pode só pensar, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Não. Na verdade, eu encaro quase como uma vocação. Uma missão? Uma missão, talvez. Uma missão, sabe? É uma escolha, assim, muito baseada em sentimento, em querer fazer alguma coisa em prol de alguém. Dinheiro é consequência. É um altruísmo, na verdade, isso, né? Exato. Então, você tem que ter paciência, primeira coisa. Você tem que ter conhecimento, você tem que estar sempre estudando sobre envelhecimento, porque envelhecer não é só enrugar. Envelhecer não é só ter limitação. Envelhecer é um processo muito complicado. É uma arte, na verdade, né? Que envolve, o envelhecimento envolve muitas perdas. Envelhecer não é fácil porque durante a vida você não tem tantas perdas, mas envelhecer envolve muita perda, envolve muito desafio, envolve muita luta, principalmente aqui, né, no país, muita luta para sobreviver. Muito sabe? Difícil para o idoso, muito né? Difícil para o idoso em todos os termos, financeiros, de relacionamento. Burocráticos, né? Até tecnológico, que ele não consegue acompanhar. E não muito longe. É muito difícil para o idoso se deslocar com as calçadas que nós temos, né? Também. Então, assim... Mobilidade é muito complicada. Mobilidade é muito importante, porque causa queda. Queda é a principal causa de morte de idoso, né? Exato. Então, assim, você se envolve com o idoso, com os problemas que ele tem, você se envolve com a família, porque o relacionamento com o idoso não tem como negar. Nas famílias é muito difícil. Felizmente, tem famílias que valorizam o idoso, que tratam bem, mas não é, a situação ideal não existe para todo mundo, ideal mesmo não existe para ninguém. Então, é muito complicado porque você lida com muitas facetas. O descontentamento, não, às vezes, a incompreensão do idoso para o período que ele está vivendo, é difícil aceitar a velhice. A família que não aceita certas coisas do idoso, a família que tem que se dedicar mais. Então, assim, realmente é um processo que envolve muitas facetas e você tem que estar preparado, quem trabalha com idoso, para enfrentar, sabe, todo esse leque de problemas ou de situações que existe mesmo. Ô, Sônia, que dica que você daria para quem está nos assistindo e gostaria de conhecer um pouco mais essa linha de atuação ou essa profissão? Olha, primeira coisa, você tem que entender o envelhecimento. Você tem que estudar, sabe? Porque, assim, eu não sou da área médica também. Você não precisa ser médico, porque mesmo que você não vá trabalhar, você tem que entender o envelhecimento, porque todos nós, com certeza, temos um idoso na família, e se não temos, vamos ter. Então, assim, primeira coisa, você quer trabalhar com isso? Vai entender sobre envelhecimento. Segunda coisa, pergunta para você, sabe? Assim, vai lá para o seu íntimo e pergunta, eu quero só ganhar dinheiro?
Não vá para essa profissão, não vá fazer esse trabalho. Agora, se você pensar, eu quero realmente fazer diferença na vida de um idoso, de uma família, aí sim. Então, primeiro você tem que ter um autoconhecimento do que você quer, você tem que aprender o que é o envelhecimento e, olha, você vai ter que ter muita paciência. Se você não tem paciência, também não vai rolar. Não é o serviço para você. Não é um serviço para você. Porque é como você disse, é vocação, sabe? É doação, não é fácil. Mas, para quem acha que tem, sabe, que pode lidar com tudo isso, é um trabalho muito gratificante. Eu imagino que sim. É muito bonito. É difícil, mas é bonito, porque, no fim, os idosos, no geral, eles são muito carentes, precisam de atenção, e, no fim, você acaba, assim, fazendo milhões de amigos, né? É verdade. Eles viram todos seus amigos e, assim, quando tem essa relação de confiança, você tem condições de ajudar mais. Não só o idoso, como também a família. Você tem alguma história que você possa recordar rapidamente de alguma atuação nessa área? Olha, eu tenho sim, principalmente essa coisa que eu disse que você vira amigo, né? Então, não vou dizer nomes, né, para preservar Sim. a individualidade das Sim. pessoas, mas assim, eu tenho uma pessoa que foi minha cliente. Uma coisa triste também é que quando a gente trabalha com idoso, a gente perde muito cliente, viu? Infelizmente, né? Que é o curso natural da vida, É o curso né? natural da vida, né? Então, infelizmente é isso. Infelizmente é isso, né? Então, não dá para fidelizar o mesmo cliente durante muito tempo, né? Não dá, infelizmente. Né? Porque as pessoas já estão... Já cumpriram a sua missão, né? Já cumpriram uma missão, né? Enfim, então tinha uma senhora, né, que era minha cliente, e ela sempre gostava de fazer excursão, sabe? Muito ativa, muito legal mesmo. E numa das excursões, ela conheceu um senhor. Uhum. E eles se interessaram pelo outro e eles começaram, né, um relacionamento. Um relacionamento, assim, mais de amizade mesmo, sabe? Enfim. E ela ficou um bom tempo... não falou para ninguém, não, eu sabia, mas assim, não falou para ninguém, ficou um bom tempo se relacionando com essa pessoa. Com esse senhor. E eles eram felizes, viu? Só que assim, eles resolveram que eles nem moravam na mesma cidade. Então, eles davam um jeito de se encontrar uma vez por semana, tal, e aí eles resolveram casar. Só que a família dela, a dele não. A dele foi super favorável. A família dela não, impôs muito... foi contra. Foi contra, colocou muita objeção e não deixou pensar. Não deixou, achando que podia mandar. Você acha que você pode mandar numa pessoa que tem mais de 70 anos, quase 80 anos? Não existe isso. Não existe isso, né? E aí, o que aconteceu? Como eles estavam se dando muito bem, eles casaram escondidos. Olha. Mas coisa de adolescente, coisa né? De adolescente. Eu fui madrinha. Olha. E a família não soube. Não, eles me A família dele soube. A dele soube. Soube. A dele Esteve soube. presente, participou. Presente. A dos outros, a outra família ficou chupando o dedo lá, né? Nem sabia. Eu concordei em fazer tudo escondido com ela, né? Porque, no fim, ela era minha amiga. Claro. Né? E aí eles se casaram, né? E depois que eles se casaram, aí sim eles foram morar juntos. Olha. Eles igual, sabe, adolescentes, esperaram casar para ir morar juntos. Só que, infelizmente, a família continuou não aceitando. Romperam-se os laços familiares, tá? Mas ela estava feliz, e ele também. Ele já tinha problema, né? Ela até que tinha uma saúde melhor, mas no fim, muito pouco tempo, ela faleceu. Ela teve um mal súbito. Judiação. E ela faleceu. E, claro, ele voltou para a cidade dele, né? E eu até sinto falta, porque nunca mais eu soube dele, entendeu? Ele faleceu, e uma coisa muito triste, viu? Ele nem pôde vir no velório dela, porque a família não aceitava. Olha que triste. Então, né? Ele nem veio. Então, assim, é uma história de amor, de doação. Mas triste também, né? Triste também. E cuidar de idosos, você
se cerca de situações desfavoráveis também, né? Também. De situações que não são agradáveis, né? Sim. Por conta até da propriedade das pessoas, vínculos familiares. Os familiares. Imagine, né, uma vida de quase 80 anos, quanta coisa se passou na família, né? Quanta alegria, mas também quanta tristeza, quanta mágoa, né? Então, assim, a velhice fica mais difícil também por causa disso, né? É muita coisa para você lidar, é muita coisa que está guardada, ou, sabe? Muita coisa para trabalhar. Trabalhar sim, né? Trabalhar mentalmente. Sim. E, né? Ô, Sônia, e em que momento você conheceu a associação comercial? Como que você vê a importância da associação comercial? E como que você acabou se desenvolvendo como uma empreendedora? Então, a associação comercial eu conheci no momento que eu montei a empresa, eu já quis procurar. Eu fui procurada por uma pessoa da associação comercial, né? Procurei me informar. Então, desde que eu comecei a empresa, que eu participo da associação comercial. É muito importante para mim, porque eu aprendo muito, eu amplio os meus clientes, amplio o meu conhecimento através de palestras, o networking é muito bom, e eu sou muito grata à associação comercial, porque na pandemia a associação me ajudou muito. Eles me convidaram para dar um curso de capacitação sobre cuidador de idoso. Ah, que legal. E, nossa, foi muito gratificante. E foi até por causa da associação que nós começamos, a empresa começou a dar curso de cuidador de idoso e a trabalhar com cuidador de idoso. Olha. Só que hoje a gente não trabalha mais. Que legal. Mas, assim, a associação foi muito importante. E ainda é. Porque, assim, você, na verdade, precisa de muito pouco para se associar e recebe muito. Essa é a minha opinião. Não estou, falando à toa, não. Pelo menos no meu caso, é muito gratificante a relação com a associação comercial. Perfeito. E agora que eu estou participando desse primeiro podcast, olha, para mim é outra alegria. E você já veio para o Palco é Seu ou não? Não. Então está convidada. Tem que entrar nos mesmos contatos, né, do podcast para o Palco é Seu e continuar frequentando as nossas atividades, né? Ô, Sônia, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Eu adoraria ficar horas aqui conversando. Você tem muitas histórias e um trabalho belíssimo esse seu. Obrigada. Você tem os canais de contato? Quem quiser te encontrar, o associado ou associada que quiser contratar o seu serviço, quiser indicar você para alguém, como que ele faz para te localizar? Olha, ele pode no Instagram, tá? Que o Instagram deixa eu pegar aqui, @cuidadoamigo, tá? Perfeito. Então, ele pode me localizar no Instagram. Também tem no Facebook, a gente tem Facebook, porque você sabe, né? Os mais antigos gostam mais do Facebook. Exatamente. Que é @cuidadoamigo12. E eu tenho também o telefone. Posso passar o telefone? Claro, pois não. Nós temos 2 telefones, tá? DDD é 15. Perfeito. Tem o 9914-44697. E tem também um que o DDD é 11, que é 98266-9347. Então, nós estamos nas redes sociais e também pode nos contatar pelo telefone. Maravilha. Sônia, foi um prazer conhecê-la. Parabéns, viu? Obrigada. E volte mais vezes. Obrigada. Se convidar, eu volto. Sim, aí. Foi um prazer. Legal. Uma honra participar desse primeiro podcast. Sensacional. Essa foi a Sônia Aparecida da Silva, da empresa Cuidado Amigo, né? Ela que é cuidadora de idosos e também jornalista, enfim, trabalhou na área jurídica, uma pessoa com muita experiência. E se você conhece alguém, seja associado ou não, um familiar ou não, ou simplesmente um amigo que precisa de uma locomoção, precisa de um translado, precisa de um cuidado para fazer um exame, para acompanhar em alguma atividade, a Sônia está à disposição. Com certeza. E esse foi o nosso primeiro, o podcast é seu, um programa da Associação Comercial de Sorocaba que dá voz, dá reconhecimento e também
muita importância ao associado que tem conteúdo, à associada que sabe se apresentar, sabe mostrar o seu trabalho, as suas ações, contribuindo para o crescimento do empreendedorismo em nossa região, mostrando que qualquer cidadão ou cidadã associado da Associação Comercial de Sorocaba pode e deve estar aqui em nossos estúdios, mostrando a você a diferença de cada dia. Obrigado a todos, voltamos no próximo episódio.